Tá, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vou passar para o pastor, que vai estar orando pelo nosso pastor aí também, que vai trazer uma palavra da parte de Deus, né? Glória a Deus, glória a Jesus. A terra já foi preparada, agora a semente vai vir aí. Glória a Deus. Deus abençoe, Tiago. Vamos, pastor Nilton Filho, né? Pastor Nilton Ramos Filho. Aqui. Vamos orar por ele. Deus há de usar poderosamente. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por esta noite. Amém? Vamos orar. Querido Deus, soberano Pai, nós estamos na tua casa, Senhor, para buscar a tua presença. Pai, uma vez mais o seu filho veio te adorar. Meu Deus, que não seja ele, mas que seja o Senhor, usando ele de maneira poderosíssima nesta noite. Pai querido, quebra, Senhor, todo laço, todo mal. Repreenda, Senhor, todas as pestes. Abençoa o teu povo que possa ouvir a voz do Senhor através da sua bendita palavra. Pai, não deixe nada atrapalhar esta palavra. Repreenda os dados inflamáveis. Repreenda as muralhas ciladas do diabo. Pai, aqueles que vieram é porque são esses que vão ser ministrados. O Senhor não desampara ninguém. O Senhor é poderoso, meu Pai, para usar o teu servo na força de uma leoa parida. Usa com trepidez, com ousadia. É que nós pedimos ao Senhor cada vez mais a graça do Senhor sobre o teu conservo. E a igreja recebe o servo do Altíssimo com palmas, bem alegre para o Senhor Jesus. Glória a Deus, amados irmãos, a paz do Senhor. Sente novamente, glória a Deus, adorando, como sempre, ao Senhor. E não há porquê dizer que devemos adorar, porque o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quantos creem assim? Digam amém. Hoje é mais uma noite de vitória e de bênção. Não porque estamos aqui, mas porque Deus está aqui. Porque Deus é fiel. Deus é poderoso. O Senhor é um Deus de palavra. O livro de João diz que o verbo ou a palavra se fez carne e habitou entre nós. E João escreve dizendo: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Amém? Então nesta noite Deus tem uma palavra para você, para a sua vida, para a sua casa. Não apenas para ouvir, mas para praticar. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz: não seja somente ouvinte da palavra, mas seja praticante. Não adianta somente ouvir. Jesus fala em Mateus 7 que todo aquele que ouve a minha palavra, mas não pratica o que eu digo, será semelhante a uma pessoa que edifica a sua casa sobre areia. Não tem fundamento. Mas aquele que ouve a minha palavra, disse Jesus, e pratica aquilo que digo, será semelhante a um homem, uma pessoa, uma mulher, alguém que edificou ou edifica a sua casa sobre a rocha. E esta casa, que é a própria vida da pessoa, não cairá, estará de pé, porque foi edificada sobre a rocha, e essa rocha é Cristo, é o Senhor. Dê um aplauso bem forte para Ele. Glória a Deus. Como falamos ontem, nós trouxemos nossos materiais, nossos livros, que eu gostaria que você levasse pelo menos um para casa. Se você quiser dar de presente a mais alguém, melhor ainda. Irmãos, eu como um pastor
não só como um pastor, mas como um crente, preciso ler. É claro que a palavra de Deus é o livro dos livros, mas nós precisamos ler livros. Eu ouvindo agora o nosso irmão falando sobre a juventude, né? A atitude dos jovens. Sabe por que alguns jovens estão assim, ou a maioria? Porque não leem. Já pega tudo pronto. É muito fácil entrar no Google e pegar a informação. Eu quero ver a pessoa pesquisar. Algumas pessoas chegam comigo, até pastores. Eu queria escrever um livro. Eu pergunto, você gosta de ler? Pastor, mais ou menos. Então você tem que gostar de ler. É tipo fazer redação na escola. O aluno faz uma má redação porque não lê. Quem não gosta de ler, não aprende. Nós temos que ler para aprender. E aprender, digo aos irmãos, é muito bom. Aprender nos torna sábios. E o sábio não é aquele que quer corrigir os outros, mas é aquele que ouve. E dentro do que ouve, ele fala. Então o sábio, ele ouve mais do que fala. Amém? Convido a igreja para ler. Depois eu vou estar falando no final sobre livros, que essa mensagem está sendo gravada, não é isso? Está sendo gravada, vai estar passando, já está ao vivo pelo YouTube. Qualquer pessoa pode ouvir, receber a palavra, exercer a fé, e o milagre vai acontecer. Gálatas capítulo 3. Livro de Gálatas, capítulo de número 3. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 13. Quero ler para início o versículo 13 do livro de Gálatas, que na realidade é uma carta, e nós chamamos de livro. Uma carta que Paulo escreveu aos irmãos que se encontravam neste lugar. Capítulo 3, versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora observe que o versículo 13, ele antecede o versículo 14. O 14 explica por que fomos resgatados. Cada atitude de Deus, cada ação de Deus tem um propósito. Amém? Deus não faz nada por apenas fazer. Não. Tudo que Deus faz, tudo que Deus cria, tudo que Deus pensa, porque Deus pensa. Pensa ou não pensa? Pensa. Jeremias diz: eu sei bem os meus pensamentos. Pensamentos de paz, de abundância e prosperidade, para vos dar um final feliz. Eu queria que você olhasse para o seu irmão e dissesse para ele: Deus tem planos abundantes, obrigado bispo, para a sua vida, para te dar um final abençoado. Ontem nós falamos sobre aquilo que o olho não viu, não é isso? O ouvido não ouviu, e que nenhum ser humano pensou. Quando o homem, ou Adão, melhor dizendo, desobedeceu a Deus, toda a raça humana desobedeceu junto com ele. Porque cada atitude que temos, a colheita muitas vezes não é só nossa,
alguém também vai receber. Sabia disso? Eu vou lhe mostrar um exemplo bíblico. Lembra do profeta? Havia uma seca. Ele não tinha mais o que beber nem o que comer. Lembram disso? Mas a palavra saiu da boca de quem? Dele. Ele falou a palavra. Ele falou que não ia chover. Se não há chuva, não ia existir água. Então eu digo para você uma coisa: tenha cuidado com aquilo que você fala, porque a nossa boca deve proferir bênçãos e não maldição. Às vezes nós nos deparamos com homens da Bíblia ou mulheres da Bíblia, como Elias, Eliseu, e achamos que esses homens eram super-humanos, mas eles tinham falhas, eles tinham defeitos, porque o único perfeito era Jesus. Jesus era tão perfeito que ele foi o Cordeiro, o substituto, que ao morrer ia nos resgatar de volta para Deus. E o que Deus queria com esse resgate? Nos transformar em crentes? Não. Ser crente é muito pouco. Algumas pessoas já me perguntaram: pastor, o senhor é crente? Eu falei: não. Porque ser crente qualquer um pode ser. Qualquer ser humano acredita em alguma coisa. Num pedaço de gesso, em um livro, né? Em alguma coisa. Mas nós cremos em Deus. Então todo ser humano, ele crê em algo. Mas o problema é em que essa pessoa acredita. Quando Adão desobedeceu a Deus, ele passou a crer de forma diferente. Uma maldição foi se alastrando em toda a humanidade, através do DNA do ser humano. Quando você nasce, você traz em si o DNA do seu pai, sim ou não? O seu sangue é igual ao do seu pai, é ou não é? Mas não é igual ao da sua mãe. Isso é ciência. Jesus não poderia ter o sangue de Maria, porque quem gerou Jesus foi o Pai. Então Jesus tinha o sangue do Pai, o sangue do leão da tribo de Judá, o sangue que purifica, o sangue que resgata. Então, cientificamente, todo ser humano, ao nascer, tem o sangue do Pai, do seu Pai. E Jesus tinha o sangue de Deus, o seu Pai. E Jesus nasceu com um propósito. Diga comigo: Jesus nasceu com um propósito. E qual foi o propósito de Jesus? A Bíblia diz: Cristo resgatou-nos da maldição da lei. Propósito número 1: Jesus veio para nos resgatar da maldição da lei. Porque a lei é boa, é espiritual, mas ela havia se transformado em uma maldição, porque Paulo diz: aquilo que parecia-me bom se tornou mal, e agora não faço o que quero, não consigo fazer, diz Paulo, porque a minha natureza humana decaída, corrompida, me leva a praticar o mal. Quando você e eu, quando nós nos apegamos fazendo algo ruim, qual é a primeira coisa que a gente faz? Começa a se culpar. É ou não é verdade? Às vezes nem o diabo. E a gente começa a achar que Deus nos abandonou, que Deus não está conosco, porque essa questão de culpa faz parte da maldição. Na nova aliança não existe mais culpa.
vários livros da Bíblia, como o livro de Hebreus, que está no Novo Testamento, que foi escrito pelo apóstolo Paulo, diz que quando o Senhor perdoou os nossos pecados, Ele levou toda a maldição. Toda a culpa foi crucificada. Então você não pode mais ficar se culpando, se amaldiçoando, se tornando pequeno, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Cristo nos resgatou, fazendo-se maldição, maldito por nós. Todas as doenças, o pecado, as enfermidades, tudo que você possa imaginar, vieram sobre Jesus. E quando Jesus foi crucificado, você e eu fomos crucificados com Ele. Jesus estava ali nos representando como nosso substituto, porque nenhum homem, nenhum ser humano era capaz de substituir ao outro, de morrer pelo outro, de pagar o preço de redenção que era caríssimo. Apenas um homem, o Filho de Deus, sem pecado, que se fez carne, poderia morrer em nosso lugar. E por que Jesus morreu, pastor? Para que você e eu, para que nós não fôssemos mais malditos, separados de Deus. Sabe, bispo, algumas vezes eu encontro, e creio que o senhor também encontra, nós encontramos pessoas crentes, que quando você pergunta como você está, irmão ou irmã, ele fala o quê? Estou sobrevivendo, estou na luta. É assim ou não é? Alguns já até aprenderam a falar isso, não sabe nem por que fala, mas alguém falou, alguém disse, e ele fala: estou na luta. Você não está na luta? Não, porque a sua vitória, ela é garantida pelo leão da tribo de Judá. E o que eu fiz, pastor, para vencer? Nada, Jesus venceu por você. O que eu fiz para conquistar? Nada, Jesus conquistou por você. Ele quer que você permaneça na fé. Permanecer na fé é confessar a vitória. O Senhor merece. Fomos resgatados de toda a maldição da lei. Se você ler o livro de Deuteronômio, capítulo 28, você vai ver que de um lado estão as bênçãos de Deus. Vai mais ou menos até o versículo 14. Do versículo 15 em diante, Deus começa a falar de maldição. Depois confere em casa. Se você não for obediente, virá isso, virá aquilo, você será amaldiçoado, nada vai dar certo na tua vida, os teus negócios não vão prosperar, a mulher na tua casa vai ser roubada para o outro. Maldições. Aí você me pergunta: pastor, por que que muitas vezes parece que eu vivo isso? Parece, mas porque você permite. Sabe, irmão, eu tenho estudado muita coisa, eu não sei muito não, mas o que eu posso dizer para você é que alguém está nos enganando, e esse alguém não é Deus. É não, é não. Talvez seja algum pregador, alguém que usa a Bíblia, que é muito fácil pegar a Bíblia e causar uma impressão interpretando o texto. Mas eu pergunto para alguns pregadores: você escreveu a Bíblia? A resposta seria não.
Por exemplo, esse aqui é o meu livro novo, Vivendo através da Vida Zoe. Você pode interpretar o livro? Não, porque você não escreveu. Só quem pode interpretar o livro é quem escreveu o livro. Só quem pode interpretar a Bíblia é Deus, o Espírito Santo. Que no capítulo 2 de 1 Coríntios diz que o Espírito revela aquilo que está oculto, que está nas profundezas de Deus. Se nós, igreja, não mantemos uma comunhão íntima, e quando eu falo comunhão íntima, não é ficar andando de joelho, não é isso não, é comunhão, relacionamento com Deus, é ouvir a voz de Deus, é saber o que Deus quer, é saber o que Deus pretende para a minha vida. Sabe, irmãos, eu vi um cidadão falando sobre o ciclo de vida de uma tartaruga. Uma tartaruga, aqui tem um projeto Tamar. Uma tartaruga, ela só faz a mesma coisa. De todos os ovos que ela libera ou produz, 1000 ovos, né? Apenas um sobrevive. Um sobrevive. Essa tartaruga, ela faz uma grande viagem e depois volta para o mesmo lugar. Isso se chama ciclo. E o que eu quero dizer com isso? Que tem muito ser humano igual um animal, vivendo em ciclo. Está ruim hoje, amanhã está péssimo, depois está pior. Mas uma tartaruga, um animal, não tem inteligência, não tem raciocínio, não sabe o que faz. Ela faz dessa forma, ela anda em ciclo porque ela não pensa. Mas você pensa, você tem inteligência, Deus mora em você e você pode fazer muito mais do que imagina. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: pare de ser racional. Quando o homem pecou, igreja, pastores, bispos, o homem passou a ser um ser racional. Tem crente racional? Tomé era um crente racional. Os discípulos, apóstolos disseram: nós vimos o mestre, ele entrou aqui, ele está vivo. Quem? Jesus? Só acredito vendo. E se eu tocar nele? Isso é uma fé racional. Eu só creio se eu ver, se eu tocar, se eu receber primeiro. Isso não é fé, isso faz parte de uma razão humana, de uma lógica que o homem adquiriu quando pecou, quando desobedeceu a Deus. Antes do pecado o homem não era racional. Porque fé não é uma razão. Fé é loucura para os homens. Eu estava hospitalizado 7 dias sem tomar água e sem comer nada. Deus disse para mim: levante-se, saia daqui agora, porque você está curado. Eu não discuti com Deus, eu apenas quis sair. Isso é fé. E eu não estou dizendo para você que eu sou melhor do que você. Não me entenda mal, a fé que eu tenho, você também tem. Talvez a sua fé seja maior do que a minha. É verdade? Porque tem crente que tem uma fé maior do que o pastor. Tem, ele faz coisa que é surpresa para algumas pessoas. É ou não é verdade? Ele é capaz de dar um carro, de dar uma casa, de fazer algo, quando muitos de nós líderes não fazemos, porque ficamos esperando que Deus faça para depois eu fazer. Agimos como o povo de Israel, que olhou para trás e viu Faraó chegando e seus exércitos. O que eles pensaram? Agora nós vamos morrer. Por que não morremos lá no deserto? Vamos morrer na beira da praia. Moisés, e agora? Tu que é o líder, fala com Deus aí. Porque Deus nos trouxe aqui para morrer. Ele quer nos matar aqui à beira do mar. E Moisés inocentemente vai consultar Deus.
Ele consulta a Deus acerca de algo que ele sabia. Nunca consulte a Deus quando você sabe o que tem que fazer. Não faça isso. Não brinque com Deus. Não seja menino. Se Deus falou, ponto final. Faça, haja, acredite. Moisés, na sua tolice, fala para Deus. E o que Deus fala? Porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo que marche. Deus não trouxe você aqui para morrer na beira da praia. Deus não trouxe você a essa igreja para pelejar. Não, Jesus peleja por você. Aleluia. Não existe maldição sobre a sua vida. Pare de pensar errado. Pare de ser irracional. Seja um crente de fé. Uma pessoa racional é como Maria e Marta. Lázaro estava morto 4 dias. Lembra da história? Mandaram chamar Jesus. Jesus foi logo, né? Foi? Quem tem propósito não faz isso. Mas não. Pastor, meu filho está morrendo. Pastor, meu filho já morreu. Morreu. Você não vai lá não, Jesus? Não? Passa mais um dia aqui. Jesus volta lá. Lázaro não estava só morto, ele estava sepultado. Havia uma grande pedra. A fé de Marta e Maria foi por águas abaixo, foi pelo ralo. E o que ela disse na sua, que eu vou chamar de fé racional: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tem crente que é assim. Se o Senhor tivesse aqui na minha casa, nada disso tem acontecido. O problema é que você não tem observado quem está na sua vida, quem está na sua casa. Você não tem dado livre-arbítrio para Deus agir. Jesus olha para Marta, olhou para Maria e falou quase que as mesmas palavras: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Qualquer coisa que pareça estar morto na sua vida, há de ressuscitar nessa noite. Porque o poder de vida e de ressurreição, quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele não levou de volta ao Pai, Ele deixou com a igreja. Ele disse: eu vos darei poder, autoridade para pisar serpente, escorpiões e toda a força do mal, e nada vos causará dano. Às vezes eu fico pensando, o que a igreja crê hoje? Ela acredita quando vem um pregador de fora. O Marco Feliciano vai pregar, encheu a igreja. A Binho Santana vai pregar, opa, vou estar lá. Maravilha, Deus vai falar comigo. Onde fica a palavra de Deus? Deus não fala mais contigo pela palavra? Deus só fala pela boca de Abílio, de Yosef Akiva? Deus fala pela palavra. Se você não crê na palavra que está escrito, que Deus falou a Abraão, e diz o livro de Romanos que quando Deus falou para Abraão, é só você ler o livro de Romanos, quando Deus falou a Abraão, Ele estava revelando o Evangelho. Pastor, nunca li isso na Bíblia. É preciso ler a Bíblia. Deus revelou a Abraão o Evangelho, mas Abraão não tinha ideia do que estava ouvindo. Há momentos que nós não temos ideia do que Deus está falando, mas o que importa é crer. Crer. Lembra do texto que o irmão leu ainda agora? Leu não, que ele falou um pouco sobre Jairo, né? Alguém vai lá, Jairo vai e pede para Jesus curar sua filha. Mas depois alguém chega e fala: Jairo, deixa eu te falar uma coisa, a tua filha já está morta. Jairo, Jesus não pode mais.
Ela já morreu. Eu acho incrível o crente hoje. Ele tem apenas 20 anos, 30 anos e fala: nada vai dar mais certo na minha vida. 40 anos, eu já estou na idade, não sei de quem, inventa um monte de historinha. Com 50 anos eu vou ter dor aqui e acolá. Eu não vou ter dor em lugar nenhum. Eu não creio no que o homem fala, eu creio no que Deus diz. E eu fico me perguntando onde está a fé da igreja. A igreja que tem a Bíblia. E que muitas vezes lê a Bíblia de forma errada. Pastor, mas está escrito lá no Salmo 92 que quando nós chegarmos com 70 anos, é isso? Vai ser cansaço e fadiga. Você já leu o Salmo 91 ou só o 92? Para quem Deus está falando no Salmo 92? Para quem Deus está falando no Salmo 91? Chegue em casa e pegue a Bíblia depois. Deus está falando para alguém no Salmo 92. Ele diz assim: os teus anos vão voar, porque tu vives em iniquidade. Deus está falando do ímpio, de alguém que anda em iniquidade, que vai ser consumido, se acaba. Vem a lepra, vem o cansaço. Mas no Salmo 91 ele fala contigo. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Todo-Poderoso estará seguro. Nem cairão ao seu lado 10.000 à sua direita, mas ele não será atingido. Os meus anjos vão guardá-lo, vão proteger para que seus pés não tropecem em pedra nenhuma. E Deus diz mais, porque foi isso que Deus me falou faz muito tempo. Pare de acreditar no que os outros falam. Eu não quero que você viva até 70 e 80 anos. Você tem que ler o Salmo 91. Deus falou comigo. Porque no Salmo 91 eu digo: aquele que crê, que habita no meu esconderijo, te darei longevidade, vida longa, vida longa, vida longa. Porque você anda com Deus, você não está debaixo de maldição. A igreja tem que passar a crer na palavra e não em crer naquilo que pregadores falam. Não, senhor. Jesus nunca falava dizendo: eu falo aquilo que o rabino fulano falou. Ele dizia: eu falo aquilo que eu ouvi do meu pai. Porque tudo que meu pai faz, eu também faço. Mas se você ficar fazendo o que outras pessoas fazem, exercendo a mesma fé que não dá resultado, você não vai ter resultado. Você precisa crer e praticar a fé bíblica, a fé da palavra, a substância sólida que criou todo o universo. Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Ele disse: haja, exista, haja, exista. E as coisas começaram a existir. Mas o único ser que Deus parou e fez com todo cuidado foi o homem e a mulher. Quando você lê no livro de Gênesis, Deus criando o homem no 6º dia, você vê o cuidado que Deus tem de pegar o barro, né, e formar um corpo, sim ou não? Mas esse corpo não era o homem, era? Porque não tinha vida. Ele andava, respirava, era apenas um boneco. Só passou a ter vida quando Deus soprou nas suas narinas o sopro de vida, o ruach. E por que você foi criado? Salmo 8 diz que fomos criados para expressar a glória de Deus. Fomos criados para representar Deus, irmão. E como você está representando Deus nessa geração? Deus fraco, covarde, medroso?
Um Deus que não faz nada pela sua vida, nem pela sua casa. Um Deus que você tem que estar implorando para Ele fazer. Você não precisa implorar a Deus, porque Deus não é apenas o teu Deus, Ele é o teu Pai. Pare de implorar a Deus aquilo que Ele já te deu. Se o meu pai, se ainda estivesse vivo fisicamente, dissesse: meu filho, esse relógio Mondene vai ser seu no dia do aniversário. E chegasse o dia do meu aniversário, né? Eu tivesse que cobrar: pai, o presente, não. Quando o pai promete, ele cumpre. Todo pai, toda mãe tem prazer em servir bem aos seus filhos. Nós precisamos ter uma visão de Deus. Jesus foi o único que apresentou Deus como Pai. Os judeus não sabiam o que era Deus. Eles achavam que Deus era um ser guerreiro, matava, que assassinava, que exterminava. Jesus, no livro de Mateus, falando para toda a multidão e fora de uma sinagoga, se é que você me entende? Ele disse: Deus é o vosso Pai. Já leu isso na Bíblia? Ele não disse isso dentro de uma sinagoga. Não, ele não disse para os rabinos, não. Ele não disse para os circuncidados, ele disse para a multidão. E no meio dessa multidão havia incrédulos, pessoas que não tinham contato com as religiões, com a religião da época, que era o judaísmo. Jesus falou: Deus é o Pai de cada um de vocês. O que vocês precisam é de uma metanoia na vossa mente, uma transformação de mente. Porque quando Adão pecou, a mente dele foi condicionada a crer somente o que vê, o que ouve, o que toca. Pode ver, se alguém diz assim: olha, Dona Maria, essa comida aqui que eu trouxe para a senhora é muito boa. Que comida é essa? É o peixe, vamos dizer lá na Amazônia, o tambaqui. É um peixe grande, gostoso, bom. Alguém já comeu aqui? Tambaqui? Já teve essa? Ainda não, mas é muito gostoso. Mas você não sabe o sabor que tem, é ou não é? Porque você nunca comeu. A gente só sabe que a comida é boa se a gente começa a degustar, é ou não é? Isso é racional. Às vezes eu quebro o meu racional. Alguém fala para mim: pastor, esse negócio é bom. Eu digo: põe na mesa que eu como. Você está me falando? Você já provou? Você está me dizendo, está me afirmando que é bom? Eu quero dizer para você que você tem que parar de ser racional. Racional. Seja sobrenatural. Ande pelo Espírito Santo. Se o Senhor te fala hoje, você não vai comer nada, não coma, porque Ele vai te alimentar. Mas tem gente que pensa assim: se eu não comer hoje, eu vou morrer. Quem foi que disse para ti isso? Quem te enganou? Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus passou quantos dias no deserto ali, sem comer? Sem beber? 40. Ah, pastor, mas Jesus era o Filho de Deus em carne. Porque se ele fosse somente o Filho de Deus, ele não precisava comer. Alguns relatos pequenos que Jesus come, né? Alguns relatos pequenos que Jesus chora. Aí algumas pessoas falam: Jesus chorou uma única vez. Por quê, pastor? Porque está escrito na Bíblia. Meu amigo, não está tudo escrito na Bíblia. Acho que você não leu a parte final do livro de João. João fala assim: tudo que Jesus fez fosse escrito, não caberia em nenhuma biblioteca os livros que falariam acerca dele. Jesus fez coisas que não foram escritas, realizou milagres que não foram escritos. Sim ou não? Isso é fé. Ah, eu só acredito vendo. Racional. E a racional fica de fora.
Quem é racional não experimenta os milagres de Deus na vida financeira, na vida emocional, na vida sentimental. Ah, eu sou assim mesmo, pastor. Eu não mudo, não muda. Ah, muda. Muda. Para mudar é só preciso querer. Deus quer que você mude, sim ou não? Mas você precisa querer mudar. Deus não força ninguém a mudar. Você não precisa ser um crente chato para dizer para a pessoa: você tem que ir para a igreja, você tem que aceitar Jesus. Não, ore por Ele. Fale de Jesus para Ele e diga: o que Jesus fez na minha vida, Ele vai fazer muito maior na tua. Não limite o poder de Deus. Deus me deu um carro, Ele pode te dar 2, uma frota. Deus te deu um avião, Ele pode te dar muito mais. Não limite Deus. Não limite Deus ao Velho Testamento. Ah, naquela época era tão bom, Deus abriu o mar, Ele abre hoje. Ah, Deus fazia a água sair da rocha, Ele faz ainda hoje. Deus arrebatou Elias, Ele pode te arrebatar também. Nós estamos limitando Deus. Nós pegamos um livro que é sobrenatural e transformamos em um livro natural. Ah, pastor, isso aí só Deus. É verdade, e Ele faz. Faz ou não faz? Quantos creem em milagre? Levante a mão, diga: eu creio em milagre. Diga assim: eu creio que Deus pode mudar toda a minha casa. Você tem que começar a ver as coisas do jeito que Deus vê. Abraão era um homem tão cheio de fé que ele começou a ver as coisas do jeito que Deus via. Ele disse: não, Senhor, eu não tenho filho porque a minha mulher é estéril. Deus falou: qual o problema? Mas ela não pode gerar, mas ela vai ter. Porque sou eu que estou falando. Eu, Deus. Deus não depende de ciência nem de conhecimento de homem nenhum. Deus depende dele mesmo. Por isso que ele criou todas as coisas. Ele falou: Abraão, tu terás um filho, e esse filho será o teu herdeiro. 25 anos passaram. Mas no dia certo, depois de 25 anos, a palavra que Deus havia falado se cumpriu. Isaac nasceu. Mas quando Isaac nasceu, quem já estava no caminho? Ismael. É sempre assim. Se você não esperar que as promessas de Deus se cumpram, se manifestem, você vai sempre gerar o Ismael. Que é teu esforço humano, vontade da carne. E vontade da carne não é só praticar sexo, não. É isso não, irmão. É pensar errado. Ah, isso não vai dar certo na minha vida. Isso não vai acontecer. Abraão esperou em Deus. Romanos 4 diz que ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus restaurou tanto a vida de Abraão que Isaac foi gerado em uma mulher, ou em um útero de uma mulher com 100 anos, sim ou não? 100 anos. E ela, quem lembra o nome da mulher de Abraão? Sara. Deus mudou o nome dela, né? Para Sara. Quase 100 anos. Gerou um filho. Tem mulher que fala: eu já estou com 40, se eu casar de novo, será que eu vou gerar um filho? Eu acho que um é pouco, tu vai gerar 10. Eu já orei por mulheres que nunca poderiam ter filho. Eu falei: a senhora vai ter filho. E traga o óleo da unção e unja a barriga dessa mulher. A mulher ficou grávida. Foi no médico. Ela não morava em Manaus, morava em outro, no interior de Manaus.
O médico fez os exames e falou: vixe, isso aí não vai nascer não. A senhora está cheia de mioma. Esses miomas vão comer essa criança. Ela foi na minha casa chorando, triste, porque o médico disse que ela não ia ter a criança que estava gerada. Eu falei: tudo que o médico disse para a senhora é mentira. Eu jogo a minha Bíblia se essa criança não nascer. Eu sou assim. Se Deus falou, acabou-se. Ah, foi o apóstolo fulano. Não, Deus falou para mim, é ponto final. Colocamos as mãos sobre ela, oramos de novo. E hoje a criança já até casou. Já até teve filho. Porque nós temos que crer na palavra, irmão. Deus quer prosperar todas as áreas da tua vida, porque a maldição foi tirada, foi retirada. Você pode ser próspero na sua família, na sua casa, no seu emocional. Você pode ser próspero em dinheiro, porque prosperidade é tudo. Quem acredita assim? Pastor, o senhor está dizendo que eu posso ter muito dinheiro? Sim. Crente tem que ter muito dinheiro. Ainda hoje, nós estávamos ali no hotel, e uma pastora de Manaus, lembrei agora, vou citar o nome, né? Mandou uma mensagem para minha esposa, um áudio, pedindo algo, não é isso? Roupas para fazer brechó. A minha esposa falou: nós não estamos em Manaus, nós estamos em Salvador, na Bahia. Eu falei para minha esposa: meu Deus, o que é isso? Ela queria com o esposo arrecadar dinheiro para pagar o aluguel daquele lugar aonde funcionava a igreja. Eu falei: pronto, Deus ficou pobre. Deus ficou pobre agora, precisa de brechó, precisa da rifinha que a gente faz. É ou não é verdade? Eu não estou dizendo que isso é errado fazer. Eu só estou querendo dizer aonde que está a nossa confiança. Se Deus não faz mais milagre hoje, irmão, esqueça. Mas Ele faz. Eu sou prova que Deus faz milagre. Deus multiplica dinheiro. Deus paga a dívida. Está aqui a minha esposa de prova. Ela fez um voto com Deus. Já contei isso aqui na igreja. E Deus pagou a dívida. Como que Deus pagou, pastor? Eu não sei, não quero saber. Sei que Deus pagou. O nosso carro Celta não dava para vender, estava com algumas restrições, algumas coisas. Deus mandou a pessoa, ligou para casa e falou: pastor, eu quero comprar esse carro. Eu falei: olha, está assim assado. Não, eu vou na sua casa, estou com o dinheiro na mão agora. Mas eu tinha orado. E ele foi lá deixar o dinheiro e levou o carro. E como eu contei ontem, Deus nos deu um carro novo, zerado. Não foi um carro seminovo. Que eu disse para Deus: Senhor, o que eu ganho como missionário na tua obra não dá muita coisa. Humanamente falando, Deus, o Senhor sabe que eu não tenho condição de pagar parcelas mensais, nem de R$100, não dá. Eu preciso de um milagre. Tipo, alguém chegando comigo e me dando a chave. Porque o Senhor já fez com outros pregadores, já fez com outras pessoas. Aí eu vou só ficar ouvindo o que os outros fazem ou recebem, e eu só chupando o dedo. Se Deus é Deus na vida dele, é também na minha. E Deus fez. Quem crê em milagre, dá um aplauso para o Senhor. Aleluia! Deus quer romper as cadeias da sua vida, da sua humanidade. Pare de ser humano, seja espiritual, sobrenatural. Ah, pastor, eu sou tão, sabe, humano. Mas você não é o corpo humano, é? Você não depende desse coração que bate para viver, não. Você não depende dessa língua para falar, porque eu já vi testemunho de pessoas que foi cortado a língua e que fala. E cientificamente, se você não tem um pedaço da língua, você não consegue falar. Mas esse homem fala e prega.
Eu sei relatos de pessoas que a perna era mais curta do que a outra, e na hora da oração a perna cresceu. Eu orei no lugar por uma mulher, eu nem sabia qual era o problema dela. Minha esposa lembra. Havia uma fila de oração, eu fui colocando as mãos. Quando eu coloquei a mão naquela mulher, houve um estalo. Os ossos voltaram para o lugar. Ela foi contar. Foi um caminhão, passou sobre ela. Eu não sabia de nada, irmão. É bom que a gente não sabe de nada, mas Deus sabe. E Deus colocou tudo no lugar. Tudo no lugar, porque Deus é Deus. Se alguém disse para você que não dá, Deus está falando, já deu. Se alguém disse não vai acontecer, Deus está falando, já aconteceu. Pare de acreditar em homem, não creia na minha palavra, creia na palavra de Deus. Creia em Deus, em Deus, em Deus. Ele é maior do que tudo. Ele é maior do que a doença. Ele é maior do que o pecado. Ele é maior do que a AIDS. Ele é maior do que qualquer coisa, porque Ele é Deus. Ele é Deus para fazer milagres. Se você crê em milagre, fica de pé agora, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. E por você que está me ouvindo. Está me vendo também. Está me ouvindo e me vendo por essa mensagem. Eu vou orar por cada pessoa aqui na igreja. Mas você que está me vendo e me ouvindo também vai ser curado. Você que está me vendo e me ouvindo vai receber de Deus o seu milagre financeiro. Há duas unções sobre a minha vida e a vida da minha esposa. Cada crente tem pelo menos duas unções. E uma é de curar os enfermos. Mas não é aquela dor de cabeça que tu toma um Doril e passa, não. É câncer, AIDS, diabetes. Eu já orei por pessoas aidéticas e que foram curadas. Onde está a glória? Na minha vida? Em Deus. Jesus fala em João 14: se você crê em mim, você fará obras maiores do que as minhas. Você precisa crer em Deus. Deus quer mudar a tua vida. Se é um carro, se é uma casa, se é a salvação da tua família, não quero saber. Deus está aqui para fazer. Deus só quer que você venha com fé, dizendo, eu já recebi, é hoje, é agora. Vai chegar dinheiro na minha conta bancária. Gente, eu já orei por pessoas que não tinham um centavo. Tem um pastor amigo nosso que está em Fortaleza com a família. Ele nunca esquece disso. Pastor, se eu lembro daquela oração, às vezes eu até esqueço. Eu estava sem nenhum centavo. E eu estava naquela campanha que o senhor estava fazendo. E o senhor disse, quem não tem dinheiro na conta, vá para a fila agora. E eu entrei. Não tinha um centavo. Só tinha um dinheiro no bolso. E fiz um voto com Deus. Eu não lembro qual foi o voto dele. Não lembro mais do pastor. No outro dia ele foi no banco. Pegou o cartão e passou. Digitou a senha e havia dinheiro na conta. Eu estou contando o que ele me contou. E pessoas e mais pessoas que receberam. Há um caso do irmão na Assembleia de Deus em Manaus, em um bairro, não lembro se é Cidade Nova. Hoje ele é crente. Na época ele não era. Só a esposa. Ele foi à frente fazer um voto. Ele tinha bispo, R$20, não é isso? R$20. Ele falou, eu creio, vou dar os R$20 de oferta. Oferta de fé, deu. Eu ouvi ele contando. Ainda foi mais ousado. Passou o cartão, digitou a senha, não tinha nada. Segunda vez, passou o cartão, digitou a senha, não tinha nada. Ele observou que o guarda ficou olhando para ele. E ele lembrou da palavra e disse, eu creio na palavra que o pastor falou. E vou passar de novo, terceira vez. E vai estar o dinheiro na minha conta. Passou, digitou a senha, estava 200 e... Tu lembra? 297, alguma coisa assim. Quase 1.000, meu Deus, eu até esqueci.
ele deu 20, gente. Essa é a lei da semeadura. A tua colheita é equivalente ao que você semeia. A minha esposa, quando